estamos numa série intitulada Louvor e Fé. Então nós estamos vendo e aprendendo como nós podemos e precisamos louvar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará a nós. E hoje o título da mensagem é: Fica bem louvar ao Senhor. Fica bem louvar ao Senhor. Nós vamos ver por que desse título. Mas antes, nós vamos ler o Salmo de número 147. Então, abra sua Bíblia no Salmo 147. Eu vou ler pela versão Nova Almeida atualizada, mas se os irmãos tiverem outras versões aí também é semelhante, só muda alguns termos, mas é a mesma palavra. Então, vamos ler esse texto para a honra e glória do Senhor. Diz assim o Salmo de número 147. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes, mas faz com que os ímpios caiam por terra. Cantem ao Senhor. Peraí, deixa eu atualizar aqui. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa, cantem louvores ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louve o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas dos seus portões e abençoou os que habitam em seu meio. Estabeleceu a paz no seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, a sua palavra corre velozmente. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o seu gelo como se fossem migalhas. Quem pode resistir o seu frio? Manda a sua palavra e o gelo se derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Anuncia a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, diante dessa porção maravilhosa e tremenda da Tua palavra, nós rogamos ao Senhor que tudo que seja dito aqui hoje seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que o Senhor venha de encontro a cada pessoa que está aqui hoje, presencialmente, e a cada pessoa que está no seu lar também assistindo essa transmissão. Que o Senhor possa tocar os corações, possa restaurar a alma de cada um, possa curar, possa, Senhor, vivificar, santificar aqueles que ainda não se decidiram pelo Senhor. E que todos juntos possamos louvar ao Senhor, porque fica bem o louvor ao Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos começar uma introdução. E aqui eu quero destacar o seguinte. Quando nós admiramos, respeitamos ou vemos alguma pessoa que tem alguma coisa melhor que nós, ou se destacou melhor que nós, a gente tende a realmente admirar, respeitar e se submeter a essas pessoas. Tem alguns que chegam até a venerar essas pessoas, né? Pegam uma pessoa, um grande astro de futebol,
né, um político ou alguma pessoa que realmente tem um destaque na sociedade. Se ele tivesse aqui agora, alguns iam falar, não, senta aqui, tem o melhor lugar para você. Ou se chegasse na sua casa, você ia falar, opa, que alegria, que honra ter você aqui comigo, né? Mas, e o nosso Deus? Será que nós damos a mesma honra? Nós nos voltamos para o Senhor com a mesma alegria? Com a mesma reverência? Quem são essas pessoas diante de um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, que fez todas as coisas? Será que Ele não é digno de louvor? Será que Ele não é digno da sua adoração? A semana tem 168 horas. Quantas horas você gasta adorando o Senhor? Quantas horas você lembra que existe um Deus que criou você e que você só está aqui hoje por causa dele? Mas às vezes a gente gasta horas e horas com um filme, com uma série, maratona a série, ou então com um jogo, alguma coisa, mas raramente a gente lembra do Senhor. As pessoas tendem a lembrar de Deus só quando estão realmente por aqui, não tem mais nenhuma outra saída. Aí fala, Deus me ajuda, estou precisando da sua ajuda. Essas pessoas se destacam, mas o problema é que o ser humano, ele se acha grande, ele se acha poderoso, ele se acha digno de toda honra e de toda glória. Ele quer aplausos. As pessoas fazem para ganhar aplauso. Se não for para ter um aplauso, não precisa fazer. É só você ver as redes sociais aí, a pessoa vai lá, dá uma ajuda para a pessoa e tira uma foto lá e posta lá, porque ele quer mostrar que ele fez. Ele quer que as pessoas o aplaudam. Ele quer que as pessoas vejam que ele é bom, que ele é legal, mas na hora que desligou a câmera ali, acabou tudo, a encenação já foi, já passou o momento. Ele queria só registrar aquilo ali. Eu vi até uma imagem hoje, foi hoje mesmo que eu vi essa imagem, criada até pela inteligência artificial. Nós vamos falar um pouco sobre ela aqui agorinha, mas de uma cena como se fosse a viúva pobre dando a moedinha, e como se fosse nos dias de hoje. Aí ela foi lá, deu a moedinha, tirando a fotinha, né, mostrando a selfie, entregando a oferta dela. Será que nós estamos realmente louvando o Senhor da maneira que lhe cabe, da maneira que é devida? Então esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje. Mas como medir a grandeza, o conhecimento e a inteligência de alguém? Como que você pode fazer essa comparação? Será que há 3.000 anos atrás as pessoas eram menos inteligentes do que nós hoje? Por que nós fazemos essa comparação? Porque nós temos, às vezes, um acesso maior à informação, ao conhecimento, que talvez eles não tinham. Hoje, por exemplo, você tem toda a informação que você precisa diante de você, não só da nossa localidade, mas do mundo inteiro. Então isso te faz ter um conhecimento maior do que há 3.000 anos atrás. Te faz raciocinar de uma maneira mais rápida do que há 3.000 anos atrás. Mas uma questão que está muito em alta hoje, a inteligência artificial. É uma inteligência espantosa, né? Então, existe a inteligência artificial fraca. Olha só, tem a fraca e tem a forte. Então, a inteligência artificial fraca, no seu primeiro estágio, é um sistema baseado em regras. Então, a pessoa vai lá, coloca as regras que ele precisa para que essa inteligência artificial trabalhe e ela vai te dar um resultado. Ok, isso ajuda muito. Hoje nós temos muitos benefícios com isso. Você vai fazer uma pesquisa, ele te dá um resultado exato, porque ele já tem isso pronto no seu banco de dados. Então isso é legal, muito bom. O segundo estágio é o sistema de contexto e retenção. O primeiro estágio ele é limitado, porque ele só trabalha de acordo com aquilo que foi feito naquele momento.
Mas você já percebeu que algumas vezes você está falando alguma coisa ou pesquisando alguma coisa e de repente o seu celular já começa a mostrar propagandas de coisas que você acabou de falar, de coisas que você acabou de pesquisar? Você já percebeu isso? É uma coisa, você fala assim, nossa, mas o que é isso? Né? Como que ele adivinhou o que eu estava pensando? Mas é porque ele é baseado no contexto e retenção. Então ele retém a informação que você já deu para ele em primeiro lugar. E aí, baseado nessa informação, ele te dá outra sugestão. Ele vai trabalhando a partir disso. Eu coloquei de verde porque são coisas benéficas. São coisas que aumentam a qualidade de vida das pessoas. E aí agora nós vamos começar a mudar a cor. Porque já começa a ficar mais extremo as coisas que vai acontecendo. Sistema de maestria e domínios específicos. Existem alguns programas que eles são programados para fazer uma coisa específica. Só que eles são mestres nisso. Por exemplo, tem um programa lá nos Estados Unidos de perguntas e respostas. Eles criaram um sistema para que qualquer pergunta ou resposta daquele programa fosse respondida de forma exata. Então, eles trabalharam em cima disso. Todas as informações que eram necessárias, esse sistema tem. Então, ele já começa a processar sem você dar uma pré-tarefa para ele. Então, isso já é algo mais avançado. E aí, começa a entrar na inteligência artificial forte. E esse é o ponto que nós estamos na história da inteligência artificial. Sistema de pensamento e raciocínio. Se você pesquisar na internet aí, você vai ver que já tem uns testes de androides que eles já conversam com a pessoa sem problema nenhum. Eles imitam a expressão das pessoas, eles falam coisas que ele não estava programado para falar, mas ele fala, ele entende que você está falando com ele e ele te responde. Então é impressionante. Só que aí começa a ficar muito perigoso. O quinto estágio, que é o próximo a ser atingido, eles já estão trabalhando nisso. Inclusive, semana passada, retrasada, teve uma discussão aí se parava onde está, desse um tempo, porque as pesquisas estão avançando demais e eles têm medo de isso ficar fora do controle. Mas o próximo passo, o próximo estágio é a inteligência geral artificial. E nesse passo, ele vai se igualar, a teoria do negócio aqui, à mente humana, à inteligência humana. Então, tudo que você pode fazer com a sua inteligência, a inteligência artificial vai poder fazer. Igualmente, vai igualar o que você pode fazer, a sua condição de pensar, raciocinar e agir. Então, já começa a ficar perigoso, por isso já está no vermelho, no laranja, né? E aí, o sexto estágio é a superinteligência artificial, que ultrapassaria a condição humana de raciocinar e agir. Já ultrapassaria aqui. Então, isso é algo que eles já estão prevendo que vai acontecer. E aí o sétimo e último estágio se chama singularidade. E aí nesse estágio aqui é algo inimaginável, fora do controle. Não tem como o ser humano controlar mais a inteligência artificial. É assustador isso. O grande problema disso tudo é a intenção por trás. Não é o que acontecerá, porque a gente sabe que o nosso Deus é soberano. A intenção por trás que é o problema. Lembra da Torre de Babel? Eles não iam atingir o céu. Mas o problema foi que eles desafiaram a Deus. Eles queriam ser maiores que Deus. Adão e Eva quiseram ser igual a Deus. Porque a serpente falou: se vocês comerem da árvore, vocês vão ser igual a Deus. O próprio Lúcifer quis ser igual a Deus. E aí, por trás disso tudo aqui, pode ter a mesma intenção. Chegar à inteligência de Deus. Chegar ao controle de todas as coisas. Chegar a dominar todas as coisas. Esse
é o perigo de tudo isso. Então nós temos que ficar vigilantes. Mas diante disso, como você pode medir ou comparar a inteligência de Deus? Como que você pode saber o QI de Deus? O que Ele pode fazer? Como que você pode medir ou comparar isso? Não há nada que se compare, a Bíblia fala, com a grandeza, o conhecimento, a sabedoria e a inteligência do Senhor. E é isso que esse texto vai tratar. Então, em nome de Jesus, que você preste atenção em tudo aquilo que nós vamos dizer, porque a intenção é que você saia daqui diferente do que você entrou, que você saia daqui com o seu coração voltado a louvar e adorar a Deus com tudo que você tem, porque não é aceitável menos do que isso. Então vamos ver o que o texto fala sobre isso, sobre o limite desse Deus que conhece o subatômico e conhece também o universo, conhece o nosso coração profundamente, Ele sabe de todas as coisas. Mas por que ainda o homem tenta medir forças com Deus? Por que diante de tudo isso o homem ainda quer ser melhor que Deus, quer entender as coisas melhor que Deus, quer mandar na sua própria vida? Não preciso de Deus, não. Eu sei o que é melhor para mim. Não preciso de Deus, eu dou conta de fazer. Esse carro que eu comprei fui eu que conquistei. O meu trabalho, o meu esforço, a minha mão poderosa que conseguiu. O homem é assim. A humanidade é assim. E nós temos que tomar cuidado com isso. Por que não atribuir a Deus toda a honra e glória que lhe ficam bem? Vamos ver o contexto desse salmo. Esse salmo faz parte do livro 5 do Saltério, que é formado por um grupo de salmos que são testemunhos da glória de Deus. Ele vai do Salmo 107 ao Salmo 150. O autor do Salmo 147 é desconhecido, mas o tempo da sua escrita está relacionado ao período pós-exílio da Babilônia, quando da reconstrução do templo. Então a gente vê isso no texto aí. Se você olhar, você vai ver que Deus reúne, ajunta aqueles que estão dispersos, porque foi depois do tempo da Babilônia, do exílio na Babilônia. Esse salmo inicia e termina, bem como as suas subdivisões, com um convite. A palavra aleluia, que é uma transliteração do termo hebraico aleluia, formado por halelu, que é louvai, ou adorai, ou elogie, e Iá, que vem de Iavé, que é Jeová e Deus, ou seja, louvem, adorem e elogiem o Senhor, conforme já explicado no domingo passado pelo nosso irmão seminarista João Batista. Então, quando a Bíblia fala louvai ao Senhor, nós temos que louvar o Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o Senhor, porque Ele é digno disso e fica-lhe bem o louvor. Então vamos começar o primeiro ponto. O primeiro ponto fala que fica bem louvar a Deus, pois Ele é onisciente. Onisciente significa que Ele detém toda a ciência, Ele sabe tudo, nada foge do conhecimento do Senhor, nada. Não adianta, a Bíblia fala que não adianta você se esconder no mais alto monte, no mais profundo abismo. O Senhor Deus sabe que você está lá, e Ele também está lá, porque nós vamos ver daqui a pouco, Ele é onipresente. Então não adianta você falar, eu vou esconder isso de Deus, porque Deus sabe. Nós estamos acostumados aí com o Big Brother da vida, câmeras para todos os lados, tudo que você faz é filmado hoje. Imagine que Deus está vendo todas as coisas, não é só onde tem câmera não, é lá onde você está no escondidinho, Deus está te vendo, Deus sabe que você está lá, Deus sabe o que você está pensando. A Bíblia fala que antes da palavra chegar na boca, Deus já conhece essa palavra inteira, tudo que você vai falar, tudo que você vai fazer. Não há como você se esconder de Deus.
Não há como você esconder nada de Deus. Ele é onisciente. Então, do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos isso. E é apropriado e bom louvar a Deus. O salmista nos convida a louvar, adorar e cantar louvores ao nosso Deus, porque isso é bom e amável. Deus não será fortalecido ou enfraquecido se nós o louvarmos ou se nós deixarmos de louvá-lo. Se você falar assim, não, eu não quero louvar a Deus, ele não vai ser menos Deus. Ou se você falar, não, hoje eu vou me ajoelhar, hoje eu vou fazer tudo o que eu sei fazer, o que eu consigo fazer, ele não vai ser mais Deus por isso. Ele é Deus. Independente de nós, quem vai ser beneficiado com o louvor ao Senhor somos nós. Nós vamos crescer, nós vamos aprender e reconhecer que Ele é Deus, depender dEle, amar a Ele. É isso que nos dá força, nos dá fé, nos sustenta, nos mantém de pé, nos mantém próximos a Ele. Louvar é expressar, manifestar a gratidão a Deus através de cânticos e palavras. Lá no Salmo 150, versículo 6, é o último versículo do livro de Salmos, do Saltério. Fala assim: todo ser que respira, louva o Senhor. Quem está respirando aqui? Todo mundo. Então, louva o Senhor. A Bíblia fala que as árvores louvam o Senhor, os animais louvam o Senhor, a natureza engrandece o Senhor. E o ser humano, não quero fazer isso, porque eu sou melhor. Eu tenho o poder nas minhas mãos. Mas a Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Nós devemos prestar louvores a Deus, pois Ele é digno, combina com Ele, com o que Ele é e com o que Ele faz. Geralmente quando a gente veste uma roupa, aí a pessoa fala assim, essa roupa aqui não combinou com você não. Ou então você veste uma outra roupa e fala, essa roupa aí ficou bem em você, hein? Essa ficou legal, combinou com você. E o nosso Deus, o que combina com Ele? Louvor, receber o louvor, receber cânticos de louvor. Isso fica bem ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é poderoso. Então isso combina com o Senhor. Ele é o conhecimento, Ele é a sabedoria, e não há nada mais apropriado a Ele do que ser louvado e adorado. No Salmo 29, versículo 2, fala assim: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Lá em Apocalipse 4, versículo 11 fala: tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. É pela vontade de Deus, é pelo poder de Deus, não pela sua. Nós vimos, igual o presbítero Wade falou há pouco, na série de Jó, Deus confrontando Jó e falando: onde você estava quando eu criei as coisas? Você não é o bom? Você não tem o poder? Onde você estava? Eu não te vi lá junto comigo. Então nós não somos dignos de louvor, é o Senhor que é digno. Nosso Deus é grandioso e se importa com os desprezados. A gente acha que ser grandioso é você se destacar em alguma coisa, ser poderoso, ter conhecimento, igual nós falamos aqui já. Mas será que as pessoas que se engrandecem, elas lembram umas das outras? Eu já vi vários relatos, você também já deve ter visto, de alguém falar assim: o sucesso subiu na cabeça daquela pessoa ali e ele se esqueceu de nós. Não lembra mais quem somos nós. O ser humano é assim. Ele não lembra dos pequenos, ele não lembra daqueles que são inferiores a ele. Quando a pessoa é grande, ela não quer saber de quem está abaixo dela. Só que a grandeza real é quando o ser grandioso lembra do ser miserável, lembra do ser pequeno. E Deus, Ele é o maior de todos,
mas Ele se importa comigo e com você. Miserável que somos, teimosos que somos, reclamões, mas Ele se lembra de nós, Ele se preocupa conosco, Ele cuida de nós. Isso é ser grandioso. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Eterno, o Infinito, Ele se importa conosco, que somos literalmente pó e vamos voltar para o pó. Então isso é ser grandioso. Então, os de coração quebrantado, ou seja, aqueles despidos de justiça própria, aqueles que não se acham melhores que o outro, aqueles que são humildes, quebrantados. O versículo aí fala que o Senhor ampara a estes, Ele sara aqueles que têm o coração quebrantado. O Senhor não está importando se você é grande, o Senhor está importando com o seu coração, com a sua atitude. Ele não quer saber se você tem dinheiro, se você tem poder, tem fama. Ele quer saber o quanto você está disposto a depender dEle, a obedecer a Ele, a louvá-lo, a adorá-lo. É isso que importa para o Senhor. Vamos ver lá em Neemias 1:5, fala assim: eu disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Lá em João 11:35 fala assim: Jesus chorou, Ele se importou com o sofrimento de Maria, de Marta, por causa da morte de Lázaro. Ele se importa conosco, com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Ele sabe o que você tem passado. Lá em Romanos 8:26 e 27 fala: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha só que maravilha. Deus, Ele se importa conosco, Ele se importa com as nossas necessidades. Nada está fora do seu conhecimento. Estima-se que existam aproximadamente, só na Via Láctea, 400 bilhões de estrelas. No universo inteiro, mais de 10 sextilhões de estrelas. Você sabe contar isso? Você sabe pelo menos ter uma ideia do que isso significa? Alguns dizem que todas as estrelas, num dia mais estrelado que a gente enxerga no céu, não passa de 5.000 estrelas. Você sabe contar elas? Tem pessoas que têm 10 filhos, mas não lembra do nome dos 10. Não sabe quem é quem. Agora o nosso Deus, a Bíblia fala que Ele não somente conta uma por uma das estrelas. É claro que esse número aqui é um número, assim, estimado. Como que o ser humano vai contar essas estrelas? Não tem como. Mas Deus sabe o número exato. Deus sabe quantas estrelas existem, quantos grãos de areia existem na terra, quantos litros de água existem no mar, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe tudo isso. E a Bíblia fala que Ele não somente sabe a quantidade, mas Ele pôs nome em cada uma das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, nada foge do seu conhecimento. É só nós pensarmos no infinito. Pense aí no infinito um pouquinho aí. Você vai logo pensar, vai chegar no fim. Cadê o fim? Porque nosso cérebro é limitado. Nós não conseguimos fazer nada. Nós não somos poderosos, nem conhecedores de todas as coisas. Deus é justo, Ele não julga errado, pois nada lhe está encoberto. Nós podemos julgar errado, porque a gente não conhece todos os fatos. Quando existe um crime,
o juiz não vai acertar 100%, porque ele não conhece o que aconteceu, ele não sabe, ele não estava lá. Ele vai ouvir as testemunhas e ver o que tem de prova ali para poder julgar em cima disso. Mas Deus não tem como julgar errado, porque Ele sabe todas as coisas. Ele não se pode enganar, Ele não se pode contradizer, porque Ele conhece todas as coisas. Lá em Isaías 40, do versículo 12 ao 15 e o 28, fala assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus e a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de sua vasilha e pesou os montes e as colunas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Aleluias. Glórias ao Senhor. Em segundo lugar, fica bem louvar a Deus, pois ele é onipotente. Então nós já falamos que ele é onisciente, agora ele é onipotente, ele tem todo o poder. Todo o poder, nada é impossível a ele. Estão nos versos 7 ao verso 11, então vai acompanhando aí na palavra. Louvado seja Deus por seus poderosos feitos. Expressem glória e honra ao Senhor por tudo que ele tem feito e fará. Usem tudo que estiver ao seu alcance. Louvam a ele com todo o seu ser, sua mente, seu corpo, seu coração. Deus permite que possamos prever limitadamente as estações, os efeitos climáticos, pois ele estabeleceu sinais, ciclos de evento. Porém, quantas vezes você ouviu a previsão dizer que hoje não ia chover e de repente cai aquela água? Ou falou, não, hoje vai fazer muito sol. Ou então, hoje vai chover. E cadê as nuvens? Não choveu nada. Porque o homem não pode controlar as coisas. Ele não tem o poder de controlar. Ele pode prever, porque o Senhor permitiu isso. Mas ele não pode controlar. Ele não pode mudar o que vai acontecer. Ele pode se preparar para o que vai acontecer, mas mudar ele não pode. Se pudesse, o homem já tinha evitado um tsunami, tinha evitado um terremoto, tinha evitado um vulcão, ou outras coisas, enchente, mas não pode. Ele não tem esse domínio, ele não tem esse controle. Parece que quando você olha para o céu, você não vê uma ordem clara das nuvens. Você olha e você fala assim, não, está tudo aleatório. Tem uma nuvem para cá, tem outra para lá, tem outra ali, mas Deus sabe o lugar certinho que cada nuvem tem que ficar. Nós vamos ver para frente por quê. Mas Ele sabe todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. E há um propósito intencional em cada ação de Deus. Cada ato de Deus tem um propósito e ele é intencional. Lá em Jó 23:13 fala assim: mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? Ou o que ele quer, isso ele fará. Lá em Filipenses 2:13 fala assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a tua boa vontade. Deus sabe de nossas necessidades, por isso Ele providencia tudo o que nós precisamos para o nosso sustento. Nada é impossível a Deus. Por que Deus então não impede que as coisas ruins aconteçam? Que as pessoas sofram, que as pessoas morram, que crianças sejam violentadas? Por que Ele não impede isso? Pessoas inocentes. Porque o pecado é o culpado de todas as coisas. Não é Deus. As pessoas culpam a Deus, mas nós somos culpados das nossas mazelas. O ser humano é o culpado de tudo de mal que acontece na sociedade. Quem é mau é o ser humano.
se colocar na sua frente algo para você escolher, que seja bom ou ruim, você vai escolher o ruim, pode ter certeza, não adianta você ser hipócrita. Nós somos maus, e a consequência disso é terrível. Não é Deus que escolhe isso, Ele permite, mas a culpa é nossa. Nós somos os culpados, nós somos desprezíveis. Deus mandou as 10 pragas do Egito. Acabou de acontecer as 10 pragas, algo extraordinário. O povo reclamava. Deus colocou uma coluna de fogo para guiar eles à noite, no céu. Imagina isso. E de dia uma coluna de nuvem, para eles não pegar sol extremo. E eles reclamavam. Deus abriu o mar vermelho. Eles passaram a seco, mas reclamavam. Nada está bom para o ser humano. Nada do que Deus faz está bom para o ser humano, porque ele é mau, porque ele quer seguir o caminho errado. Nós precisamos de Cristo. Sem Cristo, nós não conseguiremos fazer aquilo que é devido. Então você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo, de Jesus Cristo. E o maior ato de todos, o mais poderoso de todos que Deus fez na história da humanidade, foi pegar o seu único filho, Jesus Cristo, colocar ele aqui nessa terra desprezível, no meio de gente má, no meio de gente ingrata. Ele estar aqui como homem, assumir a forma de homem, morrer por mim e por você, no nosso lugar. Era eu, era você que tinha que estar naquela cruz. Não era Cristo, ele não tinha culpa, a culpa é nossa. Mas ele assumiu isso para que nós pudéssemos estar aqui hoje, para que nós pudéssemos ter vida hoje. Então seja grato ao Senhor, louve ao Senhor por isso, pelos seus poderosos feitos. O que agrada ao Senhor, nós já falamos sobre isso aqui, não é a nossa força e nem o nosso poder. O versículo aí fala que Deus não faz caso da força do cavalo. Nós temos o cavalo como um dos animais mais poderosos criados por Deus. O Danilo sabe disso muito bem. Tudo que a gente faz, lembra que os carros são medidos por cavalo. Tem 300 cavalos de potência, né? Tem 500 cavalos de potência. Então, quanto mais potência tem, melhor. O cavalo é poderoso, ele demora a se cansar. Ele carrega muita coisa nos lombos. Mas Deus não faz caso da força do cavalo. Para Deus isso não é nada. E nem dos músculos do guerreiro. Sansão, todo poderoso, gigante. O Sansão não, também Sansão, mas Golias que eu queria falar, desculpa. Golias, o gigante, todo poderoso, 3 metros e tanto de altura. Ninguém vencia ele. Davi, pequenininho, minguadinho. Deus falou assim, para mim não tem diferença. O que vale é o coração. E Davi era quem? O homem segundo o coração de Deus. E o que aconteceu? Quem ganhou a luta? Davi. Não foi Golias. Deus não faz caso da força, nem do poder. Não é isso que o Senhor quer de nós. Deus quer o nosso coração. Deus quer o nosso depender dEle, o nosso louvor, porque isso faz bem, fica bem ao Senhor, que nós louvemos a Ele, que nós dependamos dEle, que nós reconheçamos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso. O Senhor nunca perdeu uma batalha, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e não há nada que é impossível a Ele. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Então é pelo Senhor que nós vamos vencer. Lá em Zacarias 4, 5 ou 6, não sei. 6. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então não é pela força, não é pelo poder, mas é o Senhor que vai guerrear por nós. É o Senhor que vai dar a vitória a nós.
E Ele quer só o nosso coração. Ele quer que você dedique tempo a Ele. Ele quer que diariamente você esteja em contato com Ele. Quando Ele criou o jardim do Éden, Ele criou para poder estar junto com Adão e Eva. Mas aí Adão e Eva foi dar ouvido para a serpente. E é o que nós fazemos diariamente. Nós damos ouvido para serpentes do nosso dia. Celular, jogo, dinheiro, fama, poder, pessoas, mas não olhamos para Deus. O único que é digno de você olhar. E nós não fazemos isso. Fica bem louvar o Senhor, pois Ele é onipresente. Então Ele está em todos os lugares. Do versículo 12 ao 20 vai mostrar isso. E Deus habita no meio do seu povo. Como eu já disse, lá no jardim do Éden, Ele criou o jardim para que Ele morasse com o homem. E aí o homem pecou, mas Deus não deixou isso de lado. Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano para novamente estar com o homem. Primeiro veio através do tabernáculo, depois do templo de Salomão, e começou com Davi e terminou com Salomão. E você pode ver nos textos que falam sobre esses lugares, que eram santos. Não podia ter nada errado ali, tinha que ser seguido à risca do que o Senhor falava. Porque se tivesse algo fora, Deus matava, era morto, não ficava na presença do Senhor. O sacerdote entrava com a corda amarrada, porque se ele tivesse pecado, ninguém podia entrar lá para pegar ele, tinha só que puxar. Porque Deus é santo e Ele não convive com o pecado. Então, se nós quisermos estar na presença do Senhor, nós temos que fugir do pecado, fugir da impureza e se agarrar a Jesus, se agarrar a Deus, para nós podermos ter a presença dEle em nosso meio. Então, não é todas as pessoas que vão ser chamadas de filhos de Deus. É só aqueles que amam, reconhecem a grandiosidade, o senhorio do Senhor. Então, ame o Senhor com todo o seu coração. Atos 17, 24 fala: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então eu falei do tabernáculo e falei do templo. Foi construído por homens, né? Mas segundo a ordem de Deus. Não foi por causa da vontade deles. Mas mesmo assim, não era o plano final de Deus. E aí o que Deus fez? Mandou o Filho dele, Jesus, para morrer por nós. E assim, agora Deus olha para nós através de Jesus. Não é através dos nossos pecados. Não é através da nossa impureza, das nossas limitações. É através de Jesus. E Jesus, no momento que foi assunto ao céu, falou assim: eis que vos deixo o Santo Espírito do Senhor para habitar no seu coração. Então hoje, Deus habita no nosso coração. Mas esse estágio é um preparo para a morada final de Deus conosco, que é a nova Jerusalém, novos céus, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais pecado, nem a possibilidade disso acontecer, porque nós vamos estar frente a frente com o Senhor. Ele é Deus e Ele é digno de toda honra e toda glória. Deus está presente para nos prover em todas as coisas. Nós já dissemos isso. Ele está no nosso meio. Aí o texto fala que Ele reforça as trancas, que Ele faz nascer o trigo, que Ele coloca as nuvens, a neve, para poder providenciar todas as coisas, para regar a terra, para poder estar da forma que precisa para suprir todas as coisas. Quando eu falei da aleatoriedade das nuvens, elas estão no lugar que ela tem que estar. Chove onde tem que chover, porque é o lugar que precisa da provisão de Deus. É claro que nós temos tempos de seca, e a gente fala: nossa, Deus manda a chuva, mas Deus sabe de todas as coisas.
Como eu já disse, é por causa do nosso pecado, não por causa do que Deus deixou de fazer, porque Ele faz tudo no tempo dele, da forma que lhe apraz. Então, Deus está presente, é um Deus conosco, é um Deus que está no nosso lado. Quando Pedro estava andando sobre as águas, e aí ele olhou para o lado, deixou de olhar para Jesus, ele começou a afundar. E aí ele se desesperou, porque ele pensou que Jesus tinha saído de perto dele, que estava longe dele. E aí ele começou a clamar: Jesus, 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 me ajuda. E aqui que a Bíblia fala que aconteceu? Jesus estendeu a mão. Jesus estava do lado dele. Nunca Jesus saiu do lado dele. Ele que não estava enxergando Jesus. Deus está conosco. Deus é presente no nosso meio. Ele sabe o que nós precisamos. Não adianta você pensar: Deus me abandonou, Deus não está nem aí comigo. Deus sabe o que você precisa. É você que está longe de Deus. É você que não está enxergando o Senhor, não está olhando para Ele. Paulo fala: eu prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. Olhe para o Senhor. O alvo da sua vida é Cristo. Não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas deste mundo. Olhe para o Senhor. Viva para o Senhor. Dedique a sua vida para o Senhor. É o tempo oportuno. Jesus está voltando. Não duvide disso. E assim como o ladrão que vem no meio da noite, sem você saber, Jesus vai voltar. E se você não estiver pronto, não estiver preparado, não fizer aquilo que é devido ao Senhor, não dar a honra, o louvor a Ele que Ele merece, por mais que você venha na igreja todo domingo, Jesus vai olhar para você e vai falar: eu não te conheço, aparte-se de mim. E isso é sério. É pessoas que pensam que são crentes, pessoas que estão brincando de ser crentes, estão dando espaço ao diabo, estão fazendo coisas que não agradam o Senhor, não estão prestando devido louvor ao Senhor. E o único lugar que eles vão ter é o fogo do lago eterno, onde estará o diabo, os seus demônios e até o inferno, e todos aqueles que não creram em Jesus. Então se arrependa, hoje é o tempo. Perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Salmo 145, 18. Romanos 8, 28, um versículo conhecido por todos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente pensa: não, tudo que eu fizer vai ser bem feito e vai ser bom, porque Deus fala que todas as coisas cooperam. Mas a gente esquece da outra parte do versículo, que é para aqueles que amam verdadeiramente a Deus, aqueles que estão segundo o propósito dEle, segundo o chamado dEle para cada um. Não é para qualquer um, é para aqueles que amam o Senhor, é para aqueles que o adoram, o louvam. Concluindo, o chamado de Deus aqui para nós, não é para nós sermos como Ele, poderosos como Ele, nem saber contar as estrelas e muito menos chamá-las pelo nome, ou mostrar a nossa força, a nossa inteligência. Não é isso. Deus está nos chamando para amar a Ele, para depender dEle e para louvar a Ele. Você tem duas opções: ou você vai ficar como o resto da humanidade, como o mundo, esperando que a aleatoriedade das coisas façam sentido para você, que os planetas se alinhem para fazer sentido para você, que as nuvens se organizem para fazer sentido para você. Está esperando uma resposta de algo que não tem resposta. Ou você decide buscar a resposta certa, buscar agir da forma certa, que é estar aos pés do Senhor, que é louvando o Senhor, adorando a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará a todos nós, buscando a comunhão com Ele. Ele quer que nós o amemos, Ele quer que nós voltemos para Ele, porque só Cristo é o único digno.
E nós só estamos aqui hoje por causa de Cristo, por causa do seu amor por nós, porque Ele se doou por nós, pelo seu sacrifício na cruz. Então, volte-se para Cristo. Se você ainda não se entregou ao Senhor, este é o momento. Se você pensa que entregou ao Senhor, mas você está refletindo e falando, não, realmente, eu tenho doado 1 hora por semana para Deus, quando eu venho aqui na igreja. Isso não é o suficiente. Isso não é o melhor que você pode dar para o Senhor. Você pode fazer. Deus quer que você esteja na presença dEle 24 horas por dia. Aqui na igreja, todo mundo está aqui no mesmo propósito. Louvar a Deus. O difícil é você louvar a Deus quando alguém te oferece um suborno. O difícil é você louvar a Deus quando alguém faz uma proposta indecorosa para você. O difícil é você louvar a Deus quando seus amigos te chamam para ir para um lugar que não é o lugar que você deveria estar. Fazer coisas que não é o que você deveria estar fazendo. Então você é chamado para ser cristão, para ser uma testemunha de Cristo. É lá. Quando te desafiam a ser contra Cristo. Você tem que mostrar a Cristo através da sua vida. A sua vida tem que falar por você. Mas você também tem que pregar o Evangelho a todas as pessoas. Umas aplicações rápidas. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Não há nada nem ninguém a quem fica mais apropriado louvar e adorar. É só a Deus. Louve a Deus. Gaste tempo com Deus. Faça tudo o que você tem para fazer para Deus. Todas as coisas. Ore, busque o Senhor, leia a Bíblia. Como que você vai conhecer a Deus se você não lê a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos conversar uns com os outros, trocar palavras. Você só vai saber o que Deus está falando para você na leitura da Bíblia, porque é a palavra dele. O que precisava ser revelado para você já está revelado na palavra. Busque o Senhor, conheça o Senhor. Em quem você tem dedicado a maior parte do seu dia? Como eu já disse, a semana tem todo esse tempo aí de horas. Pare de fingir que você adora a Deus. Faça isso em espírito e em verdade. Deus não se impressiona com o que podemos fazer, mas com o que permitimos que Ele faça em nós. Então não é o que você faz, é o que Ele faz em você. Isso é o que importa. Deixe Cristo agir na sua vida. Não perca mais tempo, aceite Cristo verdadeiramente, se arrependa hoje. Ore e peça que Ele preencha o seu coração, que Ele transforme a sua vida. Reconheça e confie na soberania do Senhor. Ele se importa contigo. Você é pequeno, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele se importa com você, Ele te ama. Louve, cante louvores com alegria, força, vida e verdade. Fica bem louvar a Deus. Que Deus nos abençoe.